Hoje é 12 de maio de 2025. Bora pro sonho de hoje. O sonho de hoje foi muito interessante, como todos os meus sonhos, né? E segundo o meu sonho, eu apareci em um cemitério. Esse é o primeiro sonho. Eu apareci num cemitério, vi algumas lápidas e vi algumas pessoas deitadas. E no sonho, segundo o sonho, eu estava deitada ao lado de uma pedra. Eu não sei explicar que pedra que era aquela. E de repente, então, apareceu um moço, um jovem do exército. E ele estava fardado com a roupa do exército. E aquela farda que você precisa renovar, né? Trocar e renovar aquela farda. E quando ele precisava renovar, apareceu um outro vestido de preto, como se fosse essas roupas de segurança, e falou com aquele assim, vim mudar o posto, que era pro cara do exército ir para um outro local, e aquele de preto permanecer ali, naquele ponto. E eu vendo aquilo, aquele de preto foi, colocou a mão nele, numa parte do corpo, e viu que ele tinha algo que identificava que eles faziam parte do mesmo trabalho. Nisso, eu observando aquilo, de repente saiu essa cena, e aquele de preto permaneceu e o do exército saiu. Demorou um pouco, apareceu o meu esposo, e eu olhava e falava assim, ué, o que o meu esposo está fazendo aqui? E eu vendo aquela cena, eu fiquei encucada com aquilo. E aquela voz foi e me respondeu, e eu peguei, prestei atenção, falei, nossa, interessante. Quando eu penso que não, vem de novo o moço do exército, só que aí ele já veio com uma farda nova. Ele veio com uma farda nova tomar aquele posto no qual ele estava anteriormente, antes daquele moço de preto. Como se fosse o chefe, né? Como aquela pessoa responsável vem, troca de local novamente, trocou com ele. E ele foi embora. E quando ele foi embora, eu peguei e fiquei analisando a roupa dele. Fiquei tentando identificar quem era ele. Aí uma voz falou comigo assim, os homens de preto. Aí eu, os homens de preto, tá. Aí eu já entendi o que significava os homens de preto. Passou, acordei. Acordei, voltei a dormir de novo. Só que aí quando eu voltei a dormir de novo, eu já não apareci na mesma cena, mas eu sabia que eu estava no mesmo local. Como se fosse um ambiente de céu vermelho, o chão parecia vermelho, como se fosse uma terra vermelha. Igual eles abro aspas, né? Apresenta para nós que é o planeta Marte, né? Mais ou menos aquele tipo de imagem ali. E eu peguei e fiquei olhando aquilo, eu achava bonito aquele pôr. Você não via sol, nada, você via aquele negócio vermelho, aquela aparência vermelha, né? No sonho. E eu fiquei olhando aquilo e falei, nossa, que interessante, muito interessante. Mais para frente um pouco, naquele ambiente, a cena mudou. E quando a cena mudou, eu me vi diante de situações vívidas, situações que era como se eu estivesse realmente vivendo aquilo. E foi quando então eu vi algumas pessoas que, vamos dizer assim, se dizem saber e não sabem, né? E eu vendo aquela situação, eu falava assim, ué, mas quem são esse povo? Quem são essas pessoas? E aí eu observando aquela cena, eu falava assim, nossa, eu preciso salvar a minha família. Eu precisava ajudar a minha família. E aí eu lembrava do meu esposo, eu lembrava de algumas pessoas que eu conheço na vida real. E eu falava assim, eu preciso ajudar essas pessoas. E aí eu comecei a rir. Eu comecei a rir porque eu achei muito legal. E quando eu comecei a rir, que eu achei legal, eu saí daquela cena, daquele cenário, como se fosse um outro planeta, sei lá o que era aquilo, daquele ambiente, e apareci no normal, como se fosse na Terra mesmo, nas situações que a gente vê no nosso dia a dia da Terra. E eu vendo aquilo, eu falava assim, nossa, que interessante. E quando eu vim nessa situação normal, quando eu apareci como se fosse na Terra normal mesmo, eu pude ver que tem pessoas
que elas estão, vamos dizer assim, elas estão conduzidas por forças maiores que elas não conhecem. E muitos estão achando que essas forças maiores são o Todo-Poderoso, né? Para algumas religiões vai falar Deus, para algumas religiões vai falar lá. Não importa o nome que vocês falam. Só que algumas pessoas estavam achando que estava sendo guiada por elas. E quando na verdade elas não estavam. Elas estavam sendo manipuladas pelo sistema. E eu vendo aquilo eu falava assim, nossa, que interessante. Tipo, por que eu estava vendo aquilo? E eu sabia que aquilo era verdade. E aí nisso eu peguei e comecei a olhar para baixo. Aí eu vi algumas pessoas próximas, né? Algumas pessoas do meu dia a dia e pessoas na qual já receberam alguns recados. Umas acreditaram, outras tanto faz e outras tanto fez. E esse foi o sonho. Mas me deixou uma mensagem muito que vai deixar muita polêmica para aqueles que não acreditam. Hoje, nesse ano que nós estamos já em 2025, a moda não deu certo, separa, não é isso a moda? Ah, incompatibilidade, gênero, né? As pessoas estão brincando com coisa que não se deve brincar. E existe uma coisa que se chama, para algumas religiões, fala assim, almas gêmeas, pessoas que são ligadas umas às outras, né? Outras que falam assim, nossa, fulano nasceu para ciclano. Tanto que você vê casal que eles são parecidíssimos e não tem laço de sangue nenhum. Digamos assim, aquele próximo, igual o pessoal do passado, né? Que primo casava com prima e por aí lá vai. Só que quando você chega próximo às pessoas, você sente aquela harmonia. E aí hoje a moda não deixa de ser bobo. Olha, vocês que têm família, dá valor às suas famílias. Dá valor aos seus filhos. Dá valor aos que vocês têm. Principalmente pessoas. Porque as pessoas estão brincando. As pessoas trocam de roupa, assim como querem trocar de relacionamento, como querem trocar de esposa, querem trocar de filhos. Cuidado. O engano está aí para todos. A tecnologia está destruindo a vida de muitas pessoas. Não é pouca, não, é muitas. E quantos estão mortos espiritualmente não estão enxergando? Não estão vendo que está morto. Elas não estão nem percebendo que elas estão mortas espiritualmente. Elas estão vivendo, andando, vegetando. Elas não têm tempo para olhar nem para a direita nem para a esquerda. Fica grudado nessa tela e esquece da sua vida. Pensa que essa vida é apenas trabalhar, comer, dormir. Trabalhar, comer e dormir. Cuidado. Cuidado. O que está vindo vai pegar muitas pessoas de surpresa. É muitos. Muitos se acham espertos, muitos se acham despertos, muitos se acham sábios, muitos acreditam nos homens. E isso daí é um problema muito sério. Então, vocês que precisam acordar, despertem enquanto há tempo. Você vê pessoas misturando misticismo, astrologia, conhecimento oculto e tá levando um tanto de gente para buraco. Aí vem alguns falar comigo assim, ai, você não sabe o que fala, eu tô te ajudando, eu vou te ajudar. Vigia, vigia, você que não tem entendimento, vigia. Tanto que a minha frase, o meu lema é, se você não tem experiência de certos assuntos, nem venha discutir comigo. Não perca nem tempo. Porque o meu entendimento, o meu conhecimento, ele não veio de mãos humanas. Não veio através de livro, não veio através de estudo e nunca vai vir. Porque o homem, ele projeta e ele programa. Mas quem me fez sabe muito bem como me usar e como eu ser útil para o próximo. Felicidade a todos e ame a sua família. Não ame comprando com dinheiro, com carro, não. Dê atenção. Dê atenção, porque na hora que estiver lá deitadinho lá no cemitério, não vai resolver você chorar, não. Não vai resolver mandar flores, não vai resolver fazer mais nada. Faça enquanto está próximo a você.